Assinale a afirmativa que completa a questão. Primeira dica que eu dou para vocês, quando tiver esse tipo de questão, observem quantas lacunas tem a serem preenchidas. Se são 2 lacunas, eu preciso de 2 termos para preencher essas 2 lacunas. Esses termos, normalmente, eles são separados aqui nas alternativas por um ponto e vírgula. Então, aqui nós temos, na alternativa A, nós temos um termo, outro termo. Então, nós temos 2, encaixa aqui dentro. Essa é a resposta? Não necessariamente. Só que se você encontrar alguma alternativa com um termo só, ou 3 ou 4, qualquer coisa que seja diferente de 2, você já sabe que pode eliminar, porque aquela alternativa não completa aqui as lacunas, as 2 lacunas da questão. Isso costuma cair direto em prova, questão dada, né? E quando acontece, você já aprendeu esse macetinho aí. Então aqui são 2 lacunas, todas as alternativas têm 2 termos, então não dá para eliminar nada por meio desse macete. Tem mais alguma pegadinha, alguma armadilha nessa questão? Não estou vendo. O negócio aqui é saber responder mesmo. Vamos ver. O condutor de veículo destinado à condução de escolares, é o de transporte escolar. Ele deve ter idade de... Qual que é a idade, hein? Seria 21, 18, 18 ou 21. Então aqui nós já ficamos entre 18 ou 21. O que você responderia? Entre 18 e 21 você ficaria o quê para transporte de escolares? A gente sabe que com 18 anos já pode tirar a habilitação. Mas habilitação B. Com categoria B a gente já pode conduzir um veículo de transporte escolar? Claro que não. Exige, nesse caso, uma habilitação pelo menos D. Aliás, hoje ela é bem específica, a resolução ela é bem específica. Existe a categoria D. Então, a resposta vai ser aqui, Categoria B não, então A está fora. Categoria B não, C está fora. Ficamos, então, com 18 anos categoria D ou 21 anos categoria D. A gente não tira a categoria D com 18 anos, só tira com 21. Então, está fora. A resposta é a letra D. Então, como é que vai preencher aqui? Vai ficar assim, 21 e vai ficar D. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. A direção defensiva é um conjunto de técnicas que se divide em 2 partes. Bom, aqui o examinador está dizendo que são 2 partes. Normalmente, aquelas práticas que a gente usa extrair da direção defensiva, de fato, são direção defensiva preventiva e direção defensiva corretiva. Então, alternativa A, preventiva e teórica? Não. Corretiva e agressiva? Não. Preventiva e corretiva? Essa é a resposta. O que é uma direção defensiva preventiva? É aquela onde o condutor antecipa o risco. Qual que é a corretiva? É aquela onde o condutor não antecipa o risco. Ele espera acontecer para ver o que vai fazer. Quer ver um exemplo? O ônibus parou, está desembarcando pessoas. As pessoas saem e começam a atravessar lá pela frente do ônibus. Você está vindo aqui por trás, vai passar por ele. O que o defensivo preventivo faz? Já diminui a velocidade, prevendo que alguém pode atravessar inesperadamente na frente dele. O que o defensivo corretivo faz? Não diminui a velocidade. Quando ele vê, a pessoa já entrou na frente. Ele deixa o acidente acontecer? Não. Ele freia, ele dá os pulos dele lá. Evita que o acidente aconteça. Porque se acontecer, aí não é direção defensiva, confere? Mas é uma direção defensiva aqui corretiva, o que não é recomendável, é perigoso, é de alto risco. Vítima de acidente pede água para beber. O que fazer nesse caso? Mantê-la em jejum? Dar bastante água para hidratar a vítima? Dar um copo de água no máximo? Forçá-la a tomar bastante água? Uma vítima que sofreu um acidente, é comum que ela tenha ali lesões internas, isso é muito comum. E uma lesão interna pode provocar uma hemorragia interna, o que vai causar nela ânsia de sede. Só que aí que está o grande perigo. Se você der água, líquido, qualquer tipo de líquido, para uma vítima que esteja com lesão interna, com hemorragia interna, você vai detonar com ela. Então esse é um procedimento inadequado. Então tal do traz um copinho d'água para a pessoa, cuidado com isso, tá? Então mantê-la em jejum é uma boa ideia, não dar líquido, mesmo que ela peça, mesmo que ela diga, eu estou com sede, me dá água. Não dá. Principalmente se houver essa ânsia aí, ela com muita sede pedindo aí, que a suspeita deve aumentar mais ainda, porque você vai logo pensar se a pessoa pode estar com hemorragia interna, por isso que ela está sentindo tanta sede assim. Alternativa B fala para dar bastante água, absolutamente não. Alternativa C diz que é para dar um copo de água no máximo. O ideal é manter em jejum, não dar água nenhuma. A alternativa C está fora. E a alternativa D ainda diz que é para forçá-la a tomar bastante água. Também não. A alternativa D está fora. Ficamos aí com a resposta A.
O conceito de gerenciamento de riscos envolve dois passos básicos, que são ver e ser visto. Esse termo ver e ser visto é muito conhecido, mas não é o que se encaixa aqui dentro de gerenciamento de risco. Então, a alternativa A está fora. Alternativa B, perceber antecipadamente os riscos, sim, perceber com antecedência os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los, contorná-los. Bom, essa alternativa ela é bem completa, chama bastante atenção. E aqui, batendo o olho na questão, eu ainda aplicaria a chamada técnica da alternativa grande. Quando a gente tem uma alternativa desproporcional às demais, normalmente será essa a resposta. E nesse caso aqui, essa técnica se aplica. Essa é uma das técnicas que a gente ensina no nosso curso online. Se você ainda não conhece, aqui debaixo de mim, tem o site www.autoescolaonline.net. Clica aqui, procura lá por cursos online e faça a sua matrícula. Então pode ser essa a resposta. O ver e agir é muito próximo, muito semelhante aqui do ver e ser visto, então também não é. Olhar e perceber também é bem semelhante aqui ao ver e ser visto. Alternativa B mesmo é a resposta. Vítima que usava o cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? Olha aqui, usava o cinto, quer dizer, ela estava com o cinto, né? Não é que usava no passado, dá a entender o quê? Ficou vago aqui. Mas está inconsciente. Claro que a gente precisa dar uma atenção especial para essas vítimas em estado de inconsciência, porque a gente não sabe exatamente o que levou ela a entrar em estado de consciência. Pode ser uma parada respiratória, cardíaca, e a gente precisa agir rápido. Mas olha aqui o que o examinador colocou na questão. O que fazer em primeiro lugar? Aí na alternativa A ele me coloca sinalizar o local e chamar o resgate. Gente, local de acidente, a primeira coisa a fazer é sinalizar o local e chamar o resgate. Por pior que seja o quadro, o estado que a vítima se encontra, ou as vítimas, você não vai correr lá para socorrer a vítima se expondo a risco. Você tem que sinalizar o local, isso em primeiro lugar, porque senão outros veículos que estão se aproximando ali, passando pelo local, podem vir a se envolver naquela situação de acidente. E aí entra você também como vítima e uma série de outros problemas. Então, sinalizar o local é sim a primeira coisa a se fazer em caso de acidente. Certamente será essa a resposta. A alternativa B diz retirar o cinto de segurança. Qual a finalidade, qual o propósito de tirar o cinto de segurança só porque a vítima está inconsciente? Não vejo motivo. A alternativa B está fora. A alternativa C, retirar a vítima do veículo e deitá-la. Olha, mexer com vítima, remover uma vítima, só em último caso. O veículo está em incêndio, então está afundando dentro de um rio, dentro de uma lagoa, aí tudo bem. Mas fora isso, a não ser que seja em casos excepcionais, não vai mexer com a vítima não. E a alternativa D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Incliná-lo é chegar o banco para frente. Quanto mais você chega o banco para frente, mais o cinto aperta a pessoa. Então, certamente não é essa a resposta. A alternativa D está fora. Ficamos, então, com a letra A. Assinale a alternativa correta. Quanto ao pagamento da multa, se não for efetuado até a data do vencimento, será cobrada uma multa de 10% do seu valor. Antigamente, a pessoa pagava a multa aí com atraso de 1, 2, 3 meses, um ano depois, e ela não pagava nenhum acréscimo sobre o valor da multa. Atualmente já existe um acréscimo. Se deixar extrapolar ali o vencimento, vai ter um acréscimo. Mas não é 10% não, tá? Aqui exagerou, a alternativa A está fora. Alternativa B, poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, que é o que está ali no boleto da multa, por 80% do seu valor? Sim, isso é verdade. Se você pagar a multa até a data que está ali expressa no documento, você vai pagar apenas 80% do valor da multa, você vai ter um desconto de 20%. Essa é a verdade, a questão está pedindo a correta. Certamente é essa a resposta. Alternativa C, poderá ser efetuada a qualquer tempo por 80% do seu valor? Bom, que vai pagar 80% do valor, nós vimos aqui em cima que pode. Mas a qualquer tempo, se você pagar depois do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor? Não. Então a alternativa C está fora. E a alternativa D, não existe desconto ou acréscimo no valor inicial da multa. Existe desconto sim, 20%. No caso, você vai pagar aqui 80% do valor expresso na notificação. A alternativa D está fora. Ficamos então com a letra B. Nas interseções e suas proximidades, interseções são cruzamentos em nível, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via
em sentido oposto ao eixo da via. Vamos tentar entender isso. Vamos desenhar aqui uma via. Um meio-fio, aqui outro meio-fio. Aqui está o eixo da via. Aqui está uma calçada, tá, gente? Aqui outra calçada. O pedestre está aqui. Ele quer atravessar. Como é que ele vai atravessar em sentido oposto ao eixo da via? Oposto. Ele tem que ir em direção ao eixo da via, porque ele vai fazer esse trajeto aqui, confere? Não tem como ele não ir em direção ao eixo da via para fazer a travessia. Então aqui está fora, alternativa A eliminada. Diz que não é permitida a travessia, quer dizer que se não tiver faixa de pedestre, o pedestre não pode atravessar? Está errado, pode sim. Alternativa C, na continuação da calçada. Olha, na continuação da calçada é uma boa, procure uma extensão onde a calçada leve o mais distante possível e tente fazer a travessia ali. Dessa maneira você vai permanecer o mínimo possível dentro da pista de rolamento. Pode ser essa a resposta. E em sentido perpendicular ao eixo da via. O que é perpendicular? O eixo da via está aqui. Perpendicular é exatamente isso aqui, ó, vai na direção do eixo da via, até concluir a travessia e sair do lado de lá. Também vale como resposta. Bom, aqui nós temos duas alternativas. Deixa eu ler de novo a questão para ver se eu não fiz nenhuma interpretação errada. Ó. Nas interseções e suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar. Olha que está dizendo nas interseções, nos cruzamentos. Então, eu acho que cabe melhor aqui a continuação da calçada, tá bom? Então, a alternativa C é a resposta. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha ré é permitido para fugir de situações de congestionamento? Não, na legislação de trânsito não tem isso não. Pode até ser que você use esse recurso para tentar fugir ali de uma situação de congestionamento, mas não tem isso na legislação não. É proibido transitar de marcha ré? Não, não é proibido. Em alguns casos você vai poder transitar de marcha ré. É permitido apenas nas vias sinalizadas? Ué, existe sinalização que permite transitar de marcha ré? Eu desconheço. Já viu alguma placa ou outro tipo de sinalização que permita isso? Não, não tem. É permitido somente para fazer pequenas manobras. Certamente é essa a resposta, apesar da gente ter aqui uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que somente é uma casca de banana. Não é um termo adequado a se utilizar. Perceba, é permitido transitar de marcha ré? Sim. Somente quando for fazer pequenas manobras. Então quer dizer que em outras circunstâncias não pode. Então somente ele restringe muito as possibilidades. É a tal da palavra, o termo excludente, não é adequado. Então 90% das vezes que aparece uma palavra dessa aqui numa alternativa, essa alternativa está errada, em 90% das vezes. Mas em 10% costuma estar certo, e esse aqui é um caso. Não acho que o termo seja adequado para a alternativa, mas não sobrando outra aqui para a gente, a alternativa a ser marcada é a letra D. Assinale a alternativa que corresponde à questão. Crianças menores de X anos de idade devem ser transportadas no e acomodadas em dispositivo de retenção afixado ao cinto de segurança do veículo. Para cada lacuna dessa aqui, tem um termo a preencher esse espaço. Então vejamos, nós temos aqui um espaço e aqui nós temos outro espaço. Aqui estão dois traços, porque certamente são duas palavras, mas é aqui um espaço, né? Então nós temos dois termos, ó, aqui e aqui para preencher. Se porventura em alguma das alternativas tivessem mais de dois termos, você já poderia eliminar essa alternativa porque ela não ia encaixar aqui dentro do que a questão propõe. Mas observem que todas têm dois termos, olha, e ela é separada por ponto e vírgula. Então nós temos aqui 12 anos, ponto e vírgula, banco traseiro. Então quer dizer, temos dois termos. Aqui na alternativa B, 10 anos, ponto e vírgula, banco traseiro, também dois termos. Então, como todas são dois termos aí, não vai dar para a gente eliminar nenhuma por esse macetezinho. Mas vamos lá. Então, aqui diz que a criança menor de tal idade, ou com X anos de idade, deve ser transportada do banco e acomodada em dispositivo de retenção fixado no cinto de segurança do veículo. Então, vamos ver. Se a gente colocar a alternativa A, vai aparecer aqui assim, ó, menores de 12 anos, banco traseiro. Aqui vai ser 12 e aqui vai ser banco traseiro. Não confere. Não tem essa questão de 12 anos aí dentro da legislação de trânsito, não. A alternativa A está fora. A gente aprendeu que são menores de 10 anos. Inclusive, observem que aqui nós temos 10 anos na B, 10 anos na D. Isso também nos leva a entender que está fortalecendo essa afirmação. Então, se você tem duas alternativas parecidas, se fossem três parecidas e só uma é diferente, certamente seria essa uma a resposta, que é a tal da ovelha negra que a gente ensina no nosso curso. Mas como aqui nós temos apenas duas parecidas, estão reforçando essa afirmação
Então, certamente, isso não é certeza não. É uma dessas duas a resposta. Então, aqui, ó, 7 anos, banco dianteiro é que não vai ser mesmo, né? Banco dianteiro de jeito nenhum. O certo aqui seria banco traseiro, claro, se a criança tem menos de uma determinada idade, o seguro é que ela seja transportada lá no banco traseiro. E aqui, banco dianteiro. Entre banco traseiro e banco dianteiro, considerando aqui que as duas são 10 anos, qual que vocês acham que é o certo? Menores de 10 anos transporta no banco traseiro ou menores de 10 anos transporta no banco dianteiro? É óbvio que aqui está fora, a alternativa B é a correta. Então vai ficar aqui, ó, a gente pega aqui 10 anos, ó, 10... E aqui, ó, banco traseiro vai encaixar aqui nesses espaços, ó, banco traseiro, ok? Fechou aí? Resposta B. Direção defensiva leva o condutor a... O que a direção defensiva faz com a pessoa? O que ela leva? Ela é levada aonde? Ao quê? Dirigir com educação, segurança e eficiência? Quem dirige defensivamente, ele dirige com educação? Sim. Com segurança? Sim. Com eficiência? Sim. Certamente essa é a resposta. Vamos ver as demais alternativas. Ele é levado a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. O que é indiferentemente? Pouco caso, ele está ignorando, eu sou indiferente aos demais. O que interessa aqui sou eu. Óbvio que esse não é um motorista defensivo. Alternativa B está fora. Alternativa C, dirigir com atenção? Sim. Dispersiva? Não. Por quê? Atenção dispersiva é o disperso, é o distraído. Ele não está focado no ato de dirigir. E isso não é defensivo, então a alternativa C está fora. Dirigir com atenção? Sim. Fixa? Não. Atenção fixa é aquele condutor que está com a atenção voltada para apenas um ponto. Por exemplo, ele olha só para frente, esquece dos retrovisores, laterais e retaguarda. Isso não é bom, então a alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a alternativa A.